edição do Viva Bem. E hoje, nesta segunda-feira calorosa, porque neste inverno tem dia que tá frio, tem dia que tá calor, a gente não dá mais para entender nada. Eu estou aqui com vocês para falar de um assunto muito interessante, como sempre, nosso Viva Bem. Mas assim, tem muita gente que tem dor. Sabe aquela dorzinha que fala, ai, parece que tá doendo aqui meu pescoço que não passa. Ai, parece que tá doendo aqui. Sabe aqui embaixo? Eu sempre escuto isso. É aqui, Carol. Mas você sabe o que pode ser esse aqui? Será que você não tá ficando com a má postura aí durante seu dia a dia? Será que você não tá ficando muito no celular, muito no computador? Pode ser algum sintoma, sabe do que? De hérnia de disco. Já parou para pensar? Pois é, gente. E hoje, para dar uma aula pra gente sobre hérnia de disco, eu vou chamar o Dr. Jonathan Florentino, que ele é fisioterapeuta e osteopata. Seja bem-vindo, Jonathan, ao nosso Viva Bem. Obrigado, Carol. Prazer. Pode sentar. Eu gostaria que você falasse para o pessoal primeiro da sua especialização em osteopatia, porque é diferente, né? Então tem vários telespectadores que não conhecem a osteopatia. O que vem a ser um osteopata? Primeiramente, boa noite, Carol, boa noite. A osteopatia, ela é uma especialização da nossa área da fisioterapia, né? Hoje um osteopata com formação completa, após os 4 anos de fisioterapia, são mais 5 anos e meio de especialização, né? Um curso então completamente... É uma especialização da fisioterapia, isso, não sabia. Exclusivo de fisioterapeutas, né? Então, para quem está fazendo fisioterapia e pensa em seguir uma área legal, a osteopatia é uma boa pedida. E a osteopatia, muito pouco conhecida no Brasil, mas muito já antiga, já vindo da família real, em Londres. A osteopatia, ela é um ramo da fisioterapia onde nós tratamos o corpo como um todo, né? Tá. Nós não especializamos em região, tentamos entender as cadeias lesionais, como, por exemplo, o que causa, nosso assunto hoje, uma hérnia de disco, de onde pode estar vindo essa hérnia? Será que essa hérnia está vindo diretamente da coluna ou será que a coluna está sofrendo sobrecarga? Então, a osteopatia busca entender essas interações do nosso sistema corporal para que nós possamos chegar ao diagnóstico e, ao invés de tratarmos o sintoma, focarmos principalmente na causa, né? Entendi. Porque, às vezes, o tratamento do sintoma não quer dizer que o problema original é ali, a primeira lesão que nós falamos. Ah, entendi. Então, assim, primeiro de tudo, o que é a hérnia de disco? O que é a tão famosa hérnia de disco? E todo mundo, é igual o nervo ciático, né? Todo mundo fala que tem. Tem uma dorzinha ali e fala, ai, meu ciático tá atacado. Mas nem você não sabe, né? Isso. Tem que fazer, acho que vários exames, tem diagnosticado por um médico. Isso. Quando o paciente começa a sentir as dores na coluna, a gente sempre orienta, primeiramente, ele está procurando o médico, o ortopedista. Para quê? Através do exame padrão, que é um exame de ressonância nuclear magnética ou até uma tomografia, nós possamos ter uma ideia de como está aquele disco. Tá. A hérnia de disco nada mais é do que assim. Entre todas as nossas vértebras, nós temos esses amortecedores naturais aqui do corpo. Deixa eu te ajudar. Tá. Ou eu seguro esse ou o microfone? Pode segurar aqui que é melhor. Tá. Então, essa daqui é uma coluna. Isso, essa é uma coluna. Todo mundo tem tudo isso aqui, tá? Todas essas vértebras. Isso. E entre os nossos corpos vertebrais, nós temos os discos, que são como se fossem uns amortecedores de impacto da nossa coluna. Que são esses daqui, isso. Parece um chicletinho. Exato. E eles assemelham-se muito a um ovo, com a clara e com a gema. E o disco é como se fosse a gema. Então, quando você tem extravasamento dessa gema, entre aspas, e esse disco começa a vir para trás, nós começamos a ter o pinçamento de nervos. E aí que começa a ter as famosas dores irradiadas, que muitas das pessoas falam, estou com dor ciática. Mas nem sempre uma hérnia de disco causa uma ciatalgia.
Ah, tá. Nós temos vários nervos na coluna, como nós podemos ver aqui, e um desses nervos são o ciático. Então, nós temos outros nervos que também podem ser comprimidos com esse extravasamento desse disco. Então, assim, eu posso ter a hérnia na cervical, na torácica, na coluna, né, gente? Na cervical, me corrija, que minha especialidade não é essa. Então, na cervical, na torácica e na lombar. É muito mais comum, Carol, você ter hérnia de disco em cervical e lombar. Por quê? As torácicas, elas têm muito pouco movimento, elas se movimentam mais em rotações. Tá. Já as lombares e as cervicais, elas são mais amplas em movimentos, tanto para flexão, extensão. Muito mais comum ter nessas duas regiões, não que não tenha aqui. Pelo contrário, quando tem aqui é um pouco mais grave, né? Mas é bem mais difícil. E a dor de uma é igual para outra? Eu, graças a Deus, nunca tive dor de nada. Não necessariamente, né? Quanto mais alta a hérnia, um pouco pior, né? Porque, por exemplo, se você tem uma hérnia a nível cervical, você pode ter dores radiadas para o dedo. Tem pacientes que chegam a não sentir movimentos na hora de pegar alguma coisa. Fica começa amortecidinho. Isso, fica formigando, tem falha na hora de pegar, fraqueza. Além de enxaquecas, problemas de zumbidos no ouvido, entre outras causas. Já na lombar, além do ciático que todo mundo fala, que irradia por trás da perna, vai até o dedão, que muitas pessoas às vezes não sentem os dedos do pé, pode também pegar outros nervos, como os nervos músculos cutâneos, que irradiam mais para a parte de frente da coxa, ou outros nervos que mais para a parte medial. Então, ela dá para a gente confundir a dor? Dá, bastante. E aí tá. Então, eu tô achando que é nervo ciático e é a hérnia de disco. Hérnia de disco. E mas... como que eu vou ficar sabendo sobre essa dor? O que eu tenho que procurar qual médico? Quais são os exames que eu tenho que fazer para diagnosticar isso? Certo. Quando o paciente chega para o meu consultório com um relato de hérnia de disco, nem sempre ele já passou pelo médico, né? Mas o ideal é sempre passar pelo médico primeiro. Para quê? Para a gente ter esse exame de imagem, para ver exatamente como está esse extravasamento do disco. Tá. Mas através de exames clínicos, Carol, tem como a gente identificar lá, gente, como que olha lá a essa... Isso ali, ó. Nós conseguimos ver ali todos os tipos de lesão, né? Um disco normal, um disco já degenerado, uma protusão discal, que é uma prévia de uma hérnia de disco. Então, você sempre começa pela uma protusão para depois uma hérnia e o colapso discal. O colapso discal, desse exemplo nosso aí, é o mais grave, né? Onde você já tem o atrito de uma vértebra com relação à outra. Porque daí desgasta esse disco? Isso, desgasta bastante. Como ela é feita de cartilagem e no nosso corpo as cartilagens muito dificilmente se regeneram, você já começa a ter um caso mais grave. Esse caso de colapso, ele é cirúrgico. Nem todo tipo de hérnia de disco é cirúrgico. Às vezes nós podemos tratar com tratamentos alternativos, como a fisioterapia, o pilates também é um bom tratamento. Porque daí alonga bastante, tem a estabilização da musculatura, bem legal. E quem tem a hérnia de disco? Não vamos agora falar de um caso mais avançado. Certo. Uma pessoa que tem hérnia de disco, que está com a dor estabilizada e que não está sobrepesada. Que nós influencia bastante, viu? Nós vamos chegar nessa parte ainda que eu quero te perguntar. Ela pode fazer a musculação? Tudo depende de qual estilo de vida dela, né? Porque quando a gente fala em musculação, e isso é importante até salientar que a musculação ela precisa ser com o acompanhamento de um profissional. Porque muitos dos casos dos pacientes que eu recebo, que vem com diagnóstico, um pré-diagnóstico de hérnia de disco, sempre prévio a lesões feitas em academia. Claro que tem a parte ocupacional, de trabalhar muito tempo sentado, mas com hérnia de disco pode fazer academia? Pode, desde que seja com orientação profissional. Com estabilização da coluna, sim, todo aquele... Um caso estudado. Exato.
com o personal ali do seu lado, Exato. porque daí ele vai saber certinho como que é o tipo de treino, Exato. né? A quantidade de peso. Que é super importante, porque nós vemos na academia, às vezes, tem pacientes que me procuram que eu sempre falo, se você não aguenta o peso do seu próprio corpo, como é que você vai colocar um peso extra? Uhum. Você treina com personal, com algum professor de educação física? Ah, eu não treino. Então, isso pode agravar mais o caso. E é importante salientar que a hérnia ela não te dói. O que dói são as consequências que ela te traz. As compressões neurais. Claro, quando o disco começa a extravasar muito e começa a já ter o pinçamento da medula, aí sim você já tem um caso mais grave, não, que a gente vai citar agora, né? Tá, as causas da hérnia, então, o que a gente podia concluir nesse primeiro bloco? Vamos começar com sobrepeso. Que pode ser não, né? É muito agravante forte. Pelo simples fato de quando você tem um sobrepeso, uma flacidez abdominal, a pressão maior nos discos e nas vértebras, ela é além do normal, né? E aí tem mais dor. E você tem mais dor. A parte ocupacional, o tipo que a pessoa, como ela trabalha, como ela se senta. E também a parte de atividade física, né? O jeito que ela pega um peso, o jeito que ela não pega. Isso é muito importante também. Mas aí tem mais causas aí. Tem bastante. Então, assim, gente, o sobrepeso, a obesidade foi um dos fatores, mas eu sei que tem algumas pessoas aí que devem estar fazendo alguma coisa errada. E assim, não saia daí, que a gente vai para um rápido intervalo e o Dr. Jonathan vai terminar falando as outras causas que pode ter levado você até uma hérnia de disco. Ou também nós podemos não ter como não ter a hérnia de disco. Não saia daí que a gente já volta.